Ah, meus queridos, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Despertar do Amor. Muita gratidão por você estar aqui, por você estar acompanhando os vídeos, estar compartilhando com seus amigos, curtindo de positividade, comentando, porque o propósito aqui do canal, nós temos até um vídeo que foi o primeiro que eu gravei. O propósito do canal é levar o conhecimento espiritual para o nosso despertar, né? O nosso despertar espiritual, e que ele compreende o despertar do amor, né? A gente ir acessando esse lugar dentro de nós. Então, muita gratidão por vocês estarem aqui. A partir de hoje, nós vamos criar aqui um conteúdo que está sendo solicitado trazer por Sananda, né? Ou Jesus, para quem prefere falar o nome de Jesus. Jesus é Sananda, né? O nome espiritual de Jesus. Então, ele está solicitando aqui para trazer um conteúdo, para trazer um conteúdo que ele trouxe aqui nas cartas de Cristo, um conteúdo específico que tem aqui, com os vídeos que nós traremos nas cartas de Cristo. Então, como que vai funcionar? Como que eles estão me orientando aqui, tá bom? Isso tudo para mim é muito novo, tá, gente? Quem está acompanhando aí desde o começo, é tudo muito novo, assim. Eu já tinha sido chamada lá em 2020 para começar a gravar vídeo e eu não aceitei. Eu fiquei receosa, cheia de considerações. E aí, esse ano, então nós começamos agora em abril, não tive como não aceitar, porque eu entreguei a minha vida totalmente a Deus, totalmente. E eu estou aqui com todo o meu amor e com toda a minha condição humana aqui, dentro desse esquecimento, né, como todos nós, porque todos nós somos um espírito e a gente está nesse corpo, em esquecimento, trazendo um conteúdo de acordo com a intuição que eu venho tendo e de acordo com o que eles estão solicitando para nós, os espíritos benfeitores. Jesus, Sananda e outros que vão trazer conteúdos aqui, né? Então eu comecei a canalizar e eu percebi que eu já fazia isso desde 2020, mas eu não sabia que é isso, que era aquilo que eu estava fazendo. Então agora ficou mais intenso. Eles estão pedindo para eu trazer essas mensagens aqui e eu estou aqui obediente a Deus. E essa é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Vocês não têm ideia de como é maravilhoso sermos obedientes a Deus. Entregar a nossa vida a Deus é maravilhoso. Se você ainda não fez isso, faça. Como é que eu fiz? Eu falei. Deus não diz que palavra é poder? Eu falei. Eu declarei, eu converso com Deus o tempo todo, com Sananda, com Jesus o tempo todo, o dia inteiro, o dia inteiro. Então eu pedi, eu falei, estou entregando a minha vida a você, meu Deus Todo-Poderoso. Faça de mim o que você quiser. E eu confio e entrego. E soltei. O que impede a gente de fazer isso é o nosso ego. E quando você tira o ego de lado, o que sobra é a nossa conexão com Deus, com o divino. E é isso que eu venho fazendo, estou treinando, estou em desenvolvimento, né? Tenho os meus defeitos, estou fazendo todas as reformas íntimas que eu preciso. Eu já venho fazendo isso há muito tempo, eu nem sabia que era esse nome que se dava, porque eu já venho me desenvolvendo e me transformando há muito tempo. E chegou um momento agora que não dá mais para a gente fugir, não dá mais para adiar, porque está iminente, é agora, a ascensão já está acontecendo, ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. Escute o chamado, preste atenção na sua intuição. E foi assim que eu comecei a fazer comigo, prestar atenção na minha intuição.
E olha, eu nem ia trazer isso para esse vídeo e eu tô sendo intuída para trazer isso, né? Prestar atenção, escutar. E eu sempre achando que era coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. E aí eu comecei a conversar com alguns amigos, né? E aí eu comecei a perceber que várias pessoas que estão tendo despertar aí também falam a mesma coisa. Eu achava que era coisa da minha cabeça e não era. E não é coisa da nossa cabeça, né? Então, preste atenção na sua intuição. Você está recebendo informações todos os dias. A grande questão é: precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, uma introdução que eu senti aqui, né? Eu nem ia falar disso, mas precisava e precisa trazer isso também, né? Um pouco da minha experiência, como que está sendo. Então, entre um vídeo de canalização e outro, Sananda pediu para eu trazer um conhecimento e extremamente importante para a humanidade neste momento. É um conhecimento que ele colocou nas Cartas de Cristo, que é o livro que a gente vai começar a trazer esse conhecimento. E ele está na carta 4, 7 e 8, e tem muita informação sobre isso. Então, o vídeo de hoje é a introdução. E vocês vão ver, através do que eu for ler hoje, o tamanho que é esta questão que eu vou começar a trazer aqui. É a introdução e de extrema urgência e importância. De extrema urgência e importância. Então, eu selecionei algumas partes aqui da carta 4 para introduzir esse tema, porque na carta 4 ele coloca muitos detalhes sobre esse tema, e eu vou, ao longo da leitura de alguns trechos, explicar para vocês o que que nós vamos estudar nos próximos vídeos, tá? Porque não dá para trazer em um só, e não é só ler a carta inteira, porque quando nós escutamos durante algum tempo algo, a nossa mente escapa. Então precisa trazer um assunto e trazer esse assunto de forma muito pontual para a nossa mente não escapar, pegar aquele conhecimento e colocar em prática. Então é isso que ele está aqui me orientando aqui para trazer para vocês, tá bom? Então vamos lá! Estão preparadas? Estão preparados? Nossa, gente, esse assunto aqui é o assunto que foi introduzido pelo vídeo da Maria Padilha, que fala sobre a, o relacionamento entre o homem e a mulher e o que está acontecendo na humanidade e o que que a gente precisa fazer. Já introduzi aqui, né? Vamos lá. Olha só o que ele coloca aqui. O que nós, a Irmandade dos Esclarecidos, os Iluminados, a consciência crística, os iluminados na consciência crística, estamos a ponto de contar é de vital importância para o mundo em geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e cada raça do mundo. Falamos a todos, porque todos e cada um no mundo necessita desta instrução para que seja possível mover-se em direção a níveis mais elevados do despertar espiritual. Então, começa assim, tá? Nos relacionamentos pessoais e sexuais entre homem e mulher são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente pode imaginar. Tratamos detalhadamente deste relacionamentos nas páginas seguintes, ou seja, gente, nos vídeos seguintes, tá bom? Tão somente porque é absolutamente imperativo, vital para você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica
de sua individualidade e identidade, masculina ou feminina, e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero, você deve compreender plenamente as verdades, origens, as verdadeiras origens de seu corpo e das suas características masculinas e femininas. Bom, aqui ele introduz aqui, e ele fala veementemente, ele introduz, ele fala de novo, o grau de importância que tem para o despertar espiritual ter consciência da diferença entre a identidade, a individualidade masculina e feminina e o papel de cada um, e como está a humanidade e o que é preciso fazer para transformar isso. Então, gente, assim, eu vou ler alguns trechos aqui, tá? E aí eu quero pedir perdão para vocês. Por quê? Porque, bom, eu tô de óculos e mesmo assim de óculos tem algumas coisas aqui que ainda tá embaçada para mim. Eu fiz transplante de córnea já há muito tempo e assim, eles estão me pedindo para eu depois trazer um pouco da minha história para vocês e eu não vou falar hoje. Então, ultimamente vem ficando embaçado um pouco. Então eu tenho que forçar bastante aqui para eu poder enxergar e ler com clareza, objetividade e de forma bem tranquila, né? Para captar a energia das palavras aqui, vocês, e levar a informação que precisa. Então, perdão se de repente eu, né, voltar uma palavra, tá? Vamos continuar. Estes não são apenas corpos criados com órgãos sexuais e modos de expressão sexual diferentes com a finalidade de gerar filhos. Eles extraem as origens da sua masculinidade ou feminilidade e sua própria fonte do ser, ou seja, de Deus, a partir do equilíbrio da consciência universal. Assim, se a sexualidade de um homem ou uma mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina expressa no ato original de criação, no momento do Big Bang, é óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. De fato, o universo é verdadeiro. De fato, o inverso é verdadeiro. O ato sexual em si trará decepção e saturação. E após isso, qualquer amor, entre aspas, ele coloca, sentido anteriormente pelo parceiro esgotará. Então, o que que eu entendo aqui nesse parágrafo aqui? Que se não for usado, né, tanto pelo homem quanto pela mulher, a intenção da sexualidade conforme as leis divinas, conforme a consciência divina, se não for usado dessa maneira, e ele explica aqui como é que é usado, tá? Então, outros vídeos que nós traremos aqui, se não for usado dessa maneira, o amor entre um homem e uma mulher se esgotará. E a gente está vendo que é isso que está acontecendo na humanidade, né? Fica um tempo, acaba. Por quê? Porque não estava sendo usado de acordo com a consciência divina. Continuamos. No momento atual, a relação com sua sexualidade é uma barreira para sua ascensão na consciência. Ela enraiza você, a sua condição humana. Gente, por isso que ele fala da tal importância. Não é, é vital, é extremamente vital. Por quê? Porque ele coloca aqui, olha só, no momento atual,
A relação com sua sexualidade é uma barreira para a sua ascensão. Ou seja, você quer ascender espiritualmente? Você quer ascender junto com o planeta Terra, nesse momento que a gente está vivendo, né, de ascensão? Você quer isso? Você escolheu ascender? Então, vai exigir de todos nós uma mudança de atitude, uma reforma íntima profunda. E uma das reformas íntimas que nós precisamos fazer, além de eliminar o ego, é aprender a como que nossa sexualidade, o homem e a mulher, aprender como que a gente lida com ela. Porque do jeito que tá, não está funcionando. E do jeito que está, as pessoas, os seres humanos, não ascenderão. Não ascenderão. Então, eu vejo aqui como que é importante, né? Quando eu li isso aqui, eu fiquei, uau! Gente, eu estudo esse livro desde 2018, estudo mesmo. Aí, nesta carta, ele fala sobre o adultério, a gente não vai ler agora, tá? E ele fala, inclusive, sobre Maomé. Ele dá exemplo de Maomé e ele fala é, sobre o que Maomé fazia com as mulheres. Nós vamos falar disso em outro vídeo, tá bom? Porque esse vídeo é um vídeo da introdução para trazer a importância, e eu selecionei os trechos que ele me pediu aqui, tá? Então, vamos continuar aqui mais um pedaço. O acesso aos reinos celestiais será negada àqueles que negam esta verdade, até que tenham aumentado sua percepção espiritual e, com a ajuda da oração, tenham mudado suas atitudes. Somente quando sua visão tiver se elevado acima da percepção humana terrena de masculino e feminino e ido além de seus desejos terrestres e dos impulsos do ego em direção à realidade da qual adquiriram seu ser, é que poderão escapar da roda da reencarnação e encontrar a entrada para a felicidade e a glória definitivas. Então, é extremamente importante para nós sabermos que aprender sobre a nossa sexualidade é de extrema importância vital para a nossa ascensão, para a nossa evolução. Então, imagina quanta coisa que tem aqui, né? Então, vamos lá. Porque nós tratamos do tema do sexo tão profundamente? Isso é absolutamente necessário devido à batalha dos sexos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Estar criando condições doentias na Terra. Isso propaga a agressão e contamina com raiva e hostilidade a liberdade sexual. Trouxe o mundo até um ponto crítico de extinção pela propagação da AIDS. Todos os vírus são criados dentro das forças da consciência destrutiva. Eu vou ler de novo um pedaço aqui, olha só. Ele fala aqui que isso é extremamente de absoluta necessidade. Por quê? Devido à batalha do sexo. Por quê? Porque está criando condições doentias na Terra. Vamos lá. Isso propaga a agressão e contamina com raiva e hostilidade. Então, a emoção está trazendo doenças. Quais são as emoções que são geradas entre essa guerra do sexo? Ela coloca batalha, a batalha do sexo. Está gerando o quê? Está gerando
Doença. Qual foi a doença que foi gerada por causa da batalha do sexo? A AIDS. Então, a AIDS foi uma doença gerada pela consciência humana por causa da batalha do sexo. E não sou eu que estou falando isso. É ele que está falando aqui. O vírus da AIDS foi criado através da consciência destrutiva dos homens e das mulheres. Precisamos acordar. Então, a liberdade sexual trouxe o mundo até um ponto crítico de extinção pela propagação da AIDS. Todos os vírus criados dentro das forças, todos os vírus são criados dentro das forças da consciência destrutiva. E ele continua aqui. A AIDS não é nenhum acidente. Surgiu das forças da consciência, da autoindulgência e das reações emocionais destrutivas entre os parceiros sexuais. O ódio e a raiva oculta podem impelir as pessoas ao ato sexual, deixando resíduos doentios na mente, nas emoções e no corpo. Em razão de que a sintonia emocional não foi sempre o que motivou o ato sexual entre homens e mulheres, ambos conheceram grandes decepções, falta de liberação e de satisfação. Quando isso acontece, a energia sexual masculina diminui, tem que ser reavivada com imagens de perversões sexuais e, como consequência, a pornografia chegou a ser um grande negócio em alguns países. Ela agrada unicamente aos instintos corporais. Ela agrada unicamente aos instintos corporais. Da pornografia surgiu a falta de respeito com as mulheres e o ato sexual mecânico e sem emoção, junto com o rápido aumento dos estupros e do abuso sexual de crianças. Aqueles que cedem a estes atos abomináveis de crueldade depravada certamente colherão as consequências nesta vida ou numa encarnação futura. Então, assim, esse vídeo não é só da leitura, mas é de uma discussão que nós estamos tendo aqui. Eu não sei se você já leu esse livro. Se você já leu, volte a ler esses pedaços. Se você não leu, eu recomendo muito você ler. Nós estamos na carta 4. E o que eu entendo que ele coloca aqui? E, gente, assim, é só o que eu entendo, tá bom? Eu entendo assim, olha, que existe uma batalha entre o masculino e o feminino, entre os homens e as mulheres. E a gente vê mesmo que existe mesmo. Como é que estão os relacionamentos amorosos? Caótico, caótico, depreciativo. Estão dessa maneira, né? Isso fez causar e a liberação, a liberdade sexual causou um vírus, a AIDS. Então, a AIDS não é um acidente. Ele surgiu da força da consciência emocional, porque pensamento gera emoção que cria uma realidade. Isso é pura física quântica.
E ele ensina física quântica aqui neste livro. E ele fala que ele veio como Jesus para ensinar física quântica, de um modo que naquela época as pessoas conseguiam captar, mas nem assim conseguiram. Então, e aí, foi por causa desta batalha dos sexos e desta questão, né, que ele traz aqui, inclusive, da liberação sexual entre os homens e as mulheres, e dessa coisa desenfreada, o libido masculino diminui. E aí ele busca, ele coloca aqui, não sou eu que estou colocando isso aqui não, tá? Ele coloca aqui, ó. Ó, quando isso acontece, a energia masculina diminui e ela tem que ser reavivada com imagens de perversão sexual. Então, foi aí que surgiu a pornografia. A pornografia é uma perversão sexual. E da pornografia surgiu a violência com as mulheres. E disso surgiu não só a violência com as mulheres, mas o abuso sexual infantil. Então, você que ainda utiliza da pornografia, você está incentivando tudo isso que ele está colocando aqui. Você está criando, junto com a massa de pessoas que utilizam da pornografia, de qualquer modo de pornografia, você está incentivando o abuso sexual infantil. E aí, ele coloca aqui: aqueles que cedem a estes atos abomináveis de crueldade depravada, certamente colherão as consequências nesta vida ou numa encarnação futura. Então, a pessoa que utiliza da pornografia é violento contra a mulher, chega ao abuso sexual infantil, e a pornografia, ela que levou tudo isso, vocês colherão as consequências. É a lei de causa e efeito. Plantou, colheu. Como a gente já sabe. Só que na prática, as pessoas ainda estão cegas para isso. Precisamos abrir os olhos e enxergar tudo isso. Essa é a introdução deste tema sobre a batalha dos sexos. É de extrema importância, é vital para a nossa evolução e a nossa ascensão. E assim, vou introduzir um pouco mais de assunto sobre isso aqui. Então, este canal, ele é destinado a trazer conhecimento espiritual para a ascensão do ser humano dentro do amor. E todo o que for monetizado nesse canal, quando ele estiver crescendo, ele será destinado ao projeto que nós estamos fazendo, que é um projeto que se chama As Estrelas, e esse projeto é para atender crianças, mulheres, famílias, homens também, que passaram por agressões e abusos sexuais. Vocês não têm ideia da quantidade de porcentagem de pessoas neste planeta que passam por isso e passaram por isso. Vocês não têm ideia do impacto que isso causa na vida de uma pessoa. Vocês não têm ideia do estrago que isso causa na vida de uma pessoa. E esse projeto é para atender terapia, então atendimento terapêutico, nós temos terapeutas dentro desse projeto e outras pessoas também, médicos, temos arte, música, e ele está começando agora. Interessante, né? Porque eu não pensei
em ler isso daqui quando eu abri o canal. Eu nem pensei em falar sobre esse assunto quando eu abri o canal. Mas, como a espiritualidade é perfeita, Deus é perfeito, e Sananda está nos guiando e nos conduzindo à nossa ascensão, ele está trazendo esse assunto para todos nós olharmos com cuidado e com urgência para este assunto. Tem mais algumas coisas que eu vou ler aqui, tá? Nenhum de vocês pode violar as leis da existência e aspirar a entrar no reino dos céus ou no paraíso. O comportamento de vocês não tem nenhum lugar para além do alvoroço que estão provocando e que cairá sobre vocês. Sim, eu fiquei emocionada agora, porque, bom, ele está me intuindo aqui agora. Eu falei que um dia eu vou contar a minha história, né? Mas esse assunto entrou, e aí ele está pedindo aqui para eu contar, e eu, eu vou contar a minha história como um exemplo do impacto que isso causa na vida de uma pessoa. Porque essa minha história não é minha, não é só mais minha. Ela é de milhares e de milhares de crianças que passaram por isso e passam ainda por isso. Então, aos 5 anos de idade, eu fui abusada sexualmente. E quando isso aconteceu, eu, naquele momento, fechei os meus olhos e falei que eu não queria ver aquilo. Falei, eu não quero ver. E acontecia repetidamente. E eu não sabia que isso tinha acontecido comigo. Eu descobri que isso aconteceu comigo porque eu passei por muitas falências. Falência financeira, falência emocional. Eu cheguei a um ponto de praticamente estar morta-viva. Eu estava completamente sem vida, sem nada de energia vital. Eu estava completamente destruída. Eu tive depressão, eu nem sabia que era depressão. E sempre tive problemas com relacionamento amoroso. E eu não sabia que tudo que eu estava vivendo era por causa dessa situação que eu vivi aos 5 anos de idade. E aí eu fui, diante do trabalho que eu faço, porque eu sou treinadora, eu comecei a estudar e fui fazer várias formações terapêuticas. E eu fui fazer hipnoterapia, constelação familiar, nova medicina germânica, hipogenética, leis biológicas, reprogramação mental, neurociência. E eu estou trazendo porque eles estão me pedindo para eu trazer tudo isso. Eu fui buscar todo esse conhecimento para eu poder entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu descobri que eu tinha sofrido um abuso sexual. E esse abuso sexual levou, aos 15 anos de idade, eu descobri que eu estava com uma doença que se chama ceratocone e que eu ia perder a visão, ia ficar cega. E eu passei minha adolescência inteira ficando cega, perdendo a visão. Eu passei dos 15 aos 21 anos perdendo a minha visão, até que eu, aos 21 anos, fiz um transplante e hoje enxergo porque eu tenho transplante nos 2 olhos. E eu agradeço muito, muito a esse ser humano que concedeu uma córnea para poder enxergar. E eu tô curada hoje. Eu busquei a cura através de todas essas ferramentas que eu fui me formar, mas foi a cura principal veio de Jesus, veio de Sananda. Quando eu li esse livro,
E por isso que eu tenho tanto carinho, tanto amor por esse livro. Ele me curou e ele pode te curar. E por que que aos 15 anos eu tive este problema nos meus olhos? Porque foi quando eu comecei a namorar e eu entrei em contato com a energia sexual, com o sexo, e naquele momento disparou o gatilho do que eu falava quando eu era criança, que eu não queria ver. E eu falava: "Eu não queria ver, eu não quero ver, eu não quero ver". E quando foi aos 15 anos, o gatilho disparou e o meu olho começou a desenvolver esse processo de não querer ver. E aí eu cheguei a ficar com 5% de visão, eu não enxergava nada, só um vulto branco na minha frente. Então, aqui a gente prova muitas coisas, que palavra tem muito poder, muito. Teve dia que eu fui fazer um treinamento, e era um treinamento sobre física quântica e como que a gente cria as coisas da nossa vida através da palavra, e eu falei assim: "Se eu, com 5 anos de idade, criei que ia ficar cega, agora eu vou criar a vida que eu quero". E foi aí que minha vida começou a mudar. Foi aí que a minha vida começou a virar literalmente. E aí eu comecei a me reconstruir, a me reconstruir, a me reconstruir. Eu fiquei 1 ano, parece muito para algumas pessoas, para outras parece muito pouco, me reconstruindo. Por quê? Porque quem vive isso, quem viveu isso na infância, todas essas questões emocionais, tudo isso que passa na infância, ela repercute no nosso adulto, porque o meio do qual a gente vive molda o nosso comportamento. Então, ele está me pedindo para eu trazer um pouco da minha história para ter consciência e clareza do impacto que isso causa na vida de uma pessoa. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a Sananda por ter me ajudado a me curar. Mas eu atendo muitas pessoas hoje que passaram e passam por isso, passaram por isso. E o impacto que isso causa na vida delas é gigante. Pessoas que não têm propósito de vida, pessoas que chegaram na depressão, pessoas que chegaram no ápice do estresse. Foi por causa de situações que ela viveu na infância, principalmente com agressões e abuso sexual. E isso vem, como ele coloca aqui, surgiu a partir da pornografia. Então eu peço para você que está vendo este vídeo, se você ainda vê pornografia, pare com isso agora. Esse é um mal na humanidade. Eu não consigo nem falar, trazer em palavras assim o nojo que dá isso, o asco que dá isso. Milhares e milhares de crianças são raptadas no mundo por causa disso. Eu nem sei, assim, eu sei que tem coisas aqui no YouTube que eles vetam, né? Infelizmente, né? Porque deveríamos ter voz e liberdade de expressão, e não temos. Isso é a Matrix. Nós não temos liberdade de expressão. Então, eu não sei se esse vídeo vai ser vetado. Espero que não, porque a espiritualidade, Deus, Sananda, está no controle. Está no controle. E se for, a gente grava de novo, não tem problema nenhum. Mas esses assuntos vão ser abordados aqui através das cartas de Cristo. Porque ele coloca muito isso aqui em 3 cartas. Ele traz a consciência,
ele traz o conhecimento, e conhecimento liberta. Ele traz a verdade liberta. A verdade vai libertar você desse vício e desse nojo que vive a humanidade. Se você está aí na pornografia, de perceber o impacto que isso causa na vida de uma criança. De uma criança. Precisamos cuidar das nossas crianças. Mas é cuidar mesmo. Primeiro, a criança que tem aí dentro de você, que foi machucada, que foi ferida, que foi agredida, que foi abusada. Essa criança precisa ser curada. Para depois você, nós, aprendermos a ser mãe ou pai. Porque de verdade, a humanidade não sabe. E aí, e assim, gente, eu quero agradecer mesmo vocês. Eu sei que esse vídeo está ficando até mais longo do que eu imaginei. Eu nem pensei em contar essa história aqui nesse vídeo. Mas como ele está falando aqui, era necessário. Era necessário trazer essa história. Nós, dizemos aos homens e mulheres de todos os lugares que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação e ainda assim permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocado pela luxúria, livre de anseios e desejos de posses. A pureza, em todas as suas formas, transcende todos os desejos físicos terrenos. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é, grosseira de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentimentos do homem e da mulher e os impulsiona a fazerem coisas impuras. Uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja o ambiente limpo e honesto, adequado à sua ânsia inata de amor espiritual e a beleza da autoexpressão em cada aspecto de sua vida. Esta é a verdadeira pureza. E aí, aqui no final, eu vou trazer uma outra coisa aqui. Conforme você buscar a elevação de suas frequências de consciência espiritual, irradiando o amor para todos de maneira incondicional, assim irá passando por uma lenta ascensão da consciência, a qual terá um efeito dinâmico em sua saúde física e em suas condições terrenas. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Emergirão fortes e decididos do conflito que se aprisiona e começarão a construir um outro tipo de consciência mundial. Introduzirão o início do progresso espiritual, técnico e econômico e a paz mundial para os séculos vindouros. Eu, o Cristo, falei, nós, a humanidade dos mestres, a irmandade dos mestres, falamos aos cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, hindus, sufis e todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso, porque isso é a verdade. Gratidão. Gratidão, meu Deus. Gratidão pela cura
Gratidão pela verdade, gratidão pelo amor e gratidão pelo perdão, porque sem o perdão não há salvação. Eu perdoei de todo o meu fundo do meu ser, eu amo incondicionalmente essa pessoa que fez isso comigo. Eu amo incondicionalmente todos vocês. Eu amo cada um, cada um que está vendo esse vídeo. Eu consegui, eu estou conseguindo e tem muito mais coisa para conseguir. Você também pode, você também consegue. Muita gratidão por você estar aqui até o final deste vídeo. Isso mostra o quanto que você realmente está posicionado, posicionada pela sua evolução espiritual, por você ascender e estar nos reinos, no reino do céu, junto com Sananda e todos os mestres, e recebendo a alegria e o amor de Deus. Essa é a minha jornada, essa é a minha busca. E eu desejo para você, do fundo do meu coração, que você também consiga e que estejamos juntos nesta jornada de ascensão. Gratidão.